Fala, torcedor, torcedora, beleza? Vem chegando para mais um Jogada do Vozão em que vamos falar sobre os destaques do time do Ceará na vitória por 2-0 para o Fluminense. Sobre o Fluminense, melhor dizendo. Se isso vai continuar para o Clássico Rei, que é na quinta-feira, às 8 horas da noite. Olha que o técnico Léo Condé tem novidades na sua equipe, né? No jogo contra o Flusão, já vimos ali que ele tem todo mundo à disposição. E o que isso quer dizer, Samuel? Que o Ceará vem melhorando de desempenho a partir do momento que ele passa a contar com duas peças que vinham sendo ausências no time do Ceará. Eu estou falando de Marcos Vitor e também de Dieguinho. O Dieguinho vamos falar um pouco mais pra frente, porque começamos o Jogada do Vozão falando sobre o zagueiro que veste a camisa 44 e que fez uma partida muito segura junto de William Machado. A dupla de zaga do vovô é esta mesma, torcedor. Marcos Vitor, que depois de um certo tempo estava ali junto com o Marlon acabou perdendo espaço, o Marcos Vitor se lesionou, ficou 4 partidas longe dos jogos do Ceará, sem ser relacionado, justamente no momento em que o Ceará vinha numa sequência de 1 empate e 3 derrotas consecutivos. E isso, no meio desses jogos negativos, vinha ali sem poder contar, tanto com o Marcos Vitor como também com o Dieguinho. No jogo contra o Fluminense, que era uma grande dúvida se o Marcos Vitor estaria à disposição, ele treinou nas últimas atividades e logo foi para o jogo. Léo Condé não pensou 2 vezes em colocá-lo entre os titulares e conseguiu ser muito seguro ao lado de William Machado. Para quem está acompanhando aqui no YouTube, né? Só tem nosso YouTube, nosso canal do Jogada. Você vê as imagens de Thiago Gadelha dando um baile nos registros do jogo, aqui pelo Sistema Verdes Mares, Diário do Nordeste, em que a gente vê claramente uma zaga que se consolida para esta reta final do Campeonato Brasileiro. Muita gente compara o Marcos Vitor e o William Machado à dupla de zaga que no ano passado se consolidou no acesso do Ceará, né? Que tinha ali o João Pedro Choca, ganhando a vaga que era do Matheus Felipe, enquanto que no lado esquerdo o David Ricardo consolidado naquela quarta zaga do vovô. Marcos Vitor, a gente tem até números que vamos trazer aqui nos próximos Jogadas do Vozão, é um cara que nas partidas que fez com a camisa do Ceará tem números bem relevantes no tocante a esta parte, né? O time do Ceará com o Marcos Vitor fez 10 jogos, com 7 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. 6 jogos sem sofrer gols e tem um aproveitamento na casa de 74%. Isso comparando o Ceará com o Marcos Vitor em campo, ou seja, ele claramente dá um toque de qualidade para o técnico Léo Condé e todo o seu time. Inclusive, o comandante alvinegro elogiou o jogador, disse que ele pode ter uma carreira longa e estrelada ao longo desse seu futuro, mas que precisa ter muito cabeça, precisa ter consciência de ter profissionalismo, de ter momento para tudo, dando a entender nessa pegada, né, que é um atleta com muita qualidade e que precisa ter noção das responsabilidades daqui para frente, né, já como um atleta profissional. E falando de Marcos Vitor, a gente avança um pouco mais para Fernando Sobral, volante que mais uma vez teve oportunidade no time titular do Ceará, estava meio escanteado. A gente até trouxe aqui um episódio do Jogada do Vozão em que tratamos dos meio-campistas que hoje Léo Condé tem à disposição, e o Fernando Sobral meio que perdeu um pouco de espaço, né? O Zanocelo se consolidou ali como segundo volante, com a ausência do Dieguinho, que também está voltando, torcedor, mas aí nessa disputa tem o Richardson e o Lourenço, que ganhavam vira e mexe a titularidade com a ausência do Dieguinho, fazendo dupla junto com o Zanocelo. Nos últimos jogos, o Lourenço fez junto com o Zanocelo, o Richardson atuou junto com o Camisa 25 também, e enquanto isso, o Fernando Sobral perdendo espaço. No jogo contra o Fluminense, Léo Condé deu uma missão para o Camisa 88 e ele conseguiu cumprir muito bem, até passando do que foi planejado, né? Porque o Fernando Sobral, ele tinha a ideia de ser aquele box-to-box, o volante que ia de área a área. Foi muito bem defensivamente, ajudando a zaga do Ceará, que praticamente não sofreu contra o time do Fluminense e teve o seu papel melhorado, mais facilitado, depois da expulsão do Ignacio, enquanto que no primeiro tempo ele participou do jogo com um gol, né? Do gol, na verdade, com um passe que ele deu pro Galeano, na jogada que ele entra na grande área, chama 2 atletas do Fluminense e faz o cruzamento com a perna esquerda. Galeano, que inclusive chegou à marca de 6 gols marcados na Série A do Campeonato Brasileiro,
11 na temporada, se consolidando como vice-artilheiro do vovô Galeano, peça importante nesta Série A do Campeonato Brasileiro do Ceará Sporting Clube. E também trazendo detalhe para o Fernando Sobral, né? E aí, torcedor? Acha que ele deve continuar entre os titulares, já pensando no Clássico Rei na próxima quinta-feira? Fernando Sobral, que quando enfrentou o Fortaleza em 2025, sua estrela brilhou, né? Ele fez gol contra o Fortaleza, participou de jogadas de lances de gol também do time do Ceará, então ele notadamente é um cara que tem ali toda uma áurea para enfrentar o Fortaleza e fica essa disputa, né? Disputa interessante no meio de campo, porque tem Zanocelo, tem o Richardson, que é um cara que também sempre cresce quando o assunto é Clássico Rei, tem Lourenço, Fernando Sobral e Dieguinho, jogador que estava entre os relacionados do vovô para o jogo contra o Fluminense. Léo Condé também respondeu sobre isso, porque é o seguinte, Dieguinho ele teve ali uma recuperação um pouco mais lenta que o Marcos Vitor, por isso Léo Condé resolveu não utilizá-lo logo de início na partida, com receio dele sofrer com alguma carga a mais, então resolveu ali em um consenso na comissão técnica de poupá-lo da partida, já que o jogo estava tendo outra dinâmica, então respaldaram ali, junto com o Departamento Médico do Ceará, a segurança do Dieguinho, já pensando no próximo confronto, que é um Clássico Rei na próxima quinta-feira, às 8 horas da noite. E aí fica a dúvida, com o Dieguinho 100% e à disposição, será que ele já começa a partida entre os titulares logo contra o Fortaleza? A gente lembra aqui que Zanocelo e Fernando Sobral foram muito bem contra o Fluminense no domingo. Você manteria essa dupla já pensando no Fortaleza, torcedor? Comenta pra gente aqui no YouTube. Além de Fernando Sobral e do Marcos Vitor, que são peças para mim, Marcos Vitor deve ser titular ao lado do William Machado, até porque o Marlon tomou o terceiro amarelo, então ele é uma carta fora do baralho, já pensando na próxima partida. Fernando Sobral tem aí essa disputa junto com Richardson, Lourenço e Dieguinho. E na ponta esquerda, Pedro Henrique, mais uma vez entre os titulares, retomando esta vaga que nas últimas partidas tinha ali o Fernandinho, né? Um cara que meio que se consolidou, foi pego de surpresa na partida contra o Santos, sendo titular na equipe do Ceará. E aí o Pedro Henrique volta novamente a figurar entre os 11 iniciais do técnico Léo Condé e sendo peça importante também. Fez um bom jogo o Pedro Henrique, o embate com o Canóbio, disputando espaço com o Guga também, vencendo também muitos duelos naquela ponta esquerda e participando diretamente das jogadas ali ofensivas do Ceará. Se no jogo contra o Fluminense na quarta-feira, lá no Maracanã, o time não finalizou, no domingo a história foi totalmente diferente, totalmente contrário, né? Até porque as equipes parece que mudaram ali os seus papéis nos confrontos. No domingo o Ceará finalizou muitas vezes, enquanto que o Fluminense não conseguiu chegar, levando perigo praticamente à meta do goleiro Bruno Ferreira, principalmente no segundo tempo, quando teve um jogador expulso e facilitou um pouco mais o trabalho do técnico Léo Condé e dos seus comandados. Mas aí Pedro Henrique continua entre os titulares pensando na partida contra o Fortaleza. É um cara também que já marcou contra o Tricolor de Aço, um cara que conhece também os caminhos de enfrentar um clássico, já jogou em São Paulo várias vezes com a camisa do Corinthians, com a camisa do Internacional, já enfrentou o Grêmio, um cara tarimbado de 34 anos que conhece muito bem quando o assunto é clássico. E na quinta-feira é aquela coisa, né? Não é jogar bonito, e sim conquistar mais 3 pontos, porque o vovô pode melhorar a sua situação na tabela de classificação e complicar ainda mais o momento do Fortaleza. Quero saber de você, torcedor que acompanha o nosso Jogada do Vozão. Marcos Vitor, Pedro Henrique e Fernando Sobral. Esses 3 atletas devem continuar entre os titulares do vovô, pensando no Clássico Rei na quinta-feira às 8 horas da noite? Manda mensagem pra gente, porque você pode estar aqui no Jogada do Vozão pra gente trazer o seu comentário aqui nos próximos dias. Um forte abraço, muito obrigado pela audiência, deixa o like, se inscreve no canal, toca o sininho para você ficar recebendo as notificações todo dia, bem cedinho, às 6, 6:30 da manhã, sai um episódio novo do Jogada do Vozão. Deixo aqui um forte abraço para todos vocês e até a próxima.